Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Espero que sim. Hoje, dando continuidade à nossa leitura de Êxodo, leremos Êxodo 16, do 1 ao 36, onde Deus faz cair maná, o pão que mantém esse povo durante 40 anos no deserto. Vamos lá? Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. Os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pelas mãos de Amé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxestes a esse deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Então Yahvé disse a Moisés: eis que eu farei descer pão do céu. Sairá o povo a colher a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no sexto dia, trarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclameis contra nós? Disse mais Moisés: o Senhor vos dará, esta tarde, carne para comer, e pela manhã, pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto nós, o que somos? Não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa de Amé. Então disse Moisés a Arão: diz a toda a comunidade dos filhos de Israel: aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas queixas. Ora, quando Arão falava, toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor surgiu numa nuvem. O Senhor falou a Moisés, afirmando: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, que ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus. No final daquela tarde, apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas aves que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes a geada estavam depositados sobre a areia do deserto. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhes Moisés: isto é o pão que Amé vos deu para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordena: cada chefe de família colha dele quanto baste para comer, homero jarro para cada pessoa que habita em sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhes fora orientado e recolheram, uns mais, outros menos. Quando mediram com homer em quantidade de jarros colhido, aconteceu que quem tinha pego muito não teve demais, e também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa, quanto precisava de fato. Então Moisés os orientou à manhã seguinte: ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal, e por isso Moisés se indignou contra eles. Colhiam, portanto, esse alimento manhã após manhã. Cada um pegava o quanto podia comer, e o sol fazia sentir o seu ardor. O floco se derretia sobre o solo. Ora, no sexto dia colheram pão em dobro, 2 jarros por pessoas. E todo o líder da comunidade fora comunicar isso a Moisés, que lhes esclareceu. Eis que ordenou
o Senhor, amanhã é o dia do repouso sagrado, sabá, o sábado sagrado ao Eterno. Os que quiseres assar esse alimento no forno, assai. Os que desejares cozer em água, cozeio. Mas tudo o que sobrar, separai, guardar para amanhã de sábado. Assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem criou qualquer bicho. Então ordenou-lhes Moisés: comei-o hoje, porque este é o dia de sabate, o sábado do Senhor. E, portanto, não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. 6 dias o recolhereis, mas no 7º dia é o sabate. No sábado não encontrareis no chão. Então admoestou o Senhor a Moisés: até quando recusareis obedecer os meus mandamentos e as minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o sabate, sábado, e que por isso vos dará o 6º dia, por 2 dias. Que por isso vos dará ao 6º dia pão por 2 dias. Cada pessoa fique onde está. Ninguém deve sair da sua habitação no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia. E a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Aquele pão era branco como semente de coentro, e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: foi isto que o Senhor ordenou: enchei desse alimento um jarro equivalente a um homer, a fim de conservá-lo para vossas futuras gerações, para que possam ver o pão que vos dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Então Moisés orientou Arão: toma um vaso com capacidade para 2 litros, encheio de maná, e coloca-o diante do Eterno, a fim de que seja guardado para os nossos descendentes. Como Yahvé havia ordenado a Moisés, Arão depositou diante da arca do testemunho para preservá-lo. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. E um homer, jarro, equivalia a 10ª parte do efá, arroba. Então, nesse texto, começa com eles saindo daquela terra de Elim, onde havia água, sombra, e partindo para o deserto. Durante a viagem, os israelitas começam a reclamar para Moisés que ele havia tirado eles da terra do Egito para morrer de fome no deserto. Mais uma vez, eles começavam a murmurar. Antes do mar, eles murmuraram, falaram que havia tirado para que eles morressem ali, na mão dos egípcios, e agora falou que tirou para morrer de fome no deserto. Então Deus ouve essa murmuração e fala que não vai deixar seu povo morrer de fome, que durante a manhã eles teriam pão e durante o entardecer eles teriam carne para se alimentar. Moisés ainda diz: não é contra mim que vocês estão murmurando, é contra Deus, porque quem estava guiando aquela viagem não era Moisés. Moisés estava sendo guiado por Deus, seguindo todas as suas ordens. Então, quando os israelitas reclamavam de alguma coisa, murmuravam alguma coisa, estavam murmurando contra Deus, não contra Moisés e Arão. Então, durante 40 anos, os israelitas andaram pelo deserto e toda manhã, assim como Deus havia prometido, havia pão, maná, para que eles pudessem comer. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Espero que tenham gostado, compreendido um pouquinho do poder de Deus, da providência dele. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.